Olá, meus amados e preciosos irmãos, tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Que Deus nos abençoe, que nos dê saúde, força, vigor e que tudo que fizerdes seja abençoado, como todos os trabalhos exercidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que agradecemos a Ele pela vida, por momentos alegres, por momentos tristes. O importante é estar firmes e fundamentados na fé da palavra. Como aquela parábola que Jesus falou do homem prudente e do imprudente. Você ouve a palavra de Deus e as coloca em prática. Então Jesus diz para você: eu não preciso dizer que tive uma visão, Deus está mandando dizer alguma coisa para você. Hoje parece que isso virou banal, né? Todo mundo posta as coisas assim. Deus está falando. Vai estar falando todo o tempo. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia e obedece, é Deus te falando. Mas assim, as pessoas, não sei o que tem acontecido, eles não têm coragem de ler a Bíblia e falar. Isso é Deus. Quando eu digo aqui, como a gente vai falar um pouquinho sobre fundamento, quer dizer, eu não tenho de dizer que eu tive uma visão, firme fundamento, Deus está te mandando dizer alguma coisa assim. Deus está dizendo em todo o tempo, desde que você levanta, quando você olha a natureza, porque Paulo diz que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Quando você olha a natureza está dizendo para você assim, olha, Deus está dizendo, eu estou aqui. Quando você vê uma tempestade, uma dificuldade, Deus está dizendo para você, eu já te avisei, no mundo tereis aflições. Estão vendo? É a falta de familiaridade com as Escrituras que deixa as pessoas vulneráveis a falsos ensinos, a falsos profetas, a falta de familiaridade às Escrituras. Por isso que quando Moisés deu a lei para Israel, o que eles diziam? Que eles deveriam observar, ler, os pais ensinar os filhos aquilo que estava escrito, para que eles de forma alguma se desviassem. Os filhos conheceriam todo o trajeto da nação, mas eles se afastavam, iam atrás de curandeiros, iam atrás de adivinhadores. Pessoas estão tentando adivinhar coisas. Gente, já está escrito tudo que há de ser será. Então, a gente começa um pouco afoito, né? Mas o firme fundamento de Deus permanece firme. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Ora, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O fundamento de Deus está firme, já balanceado, ele conhece os que são dele. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aí na sequência do mesmo versículo diz: aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles colocam o nome de Deus hoje até para enganar o povo, para mentir. Isso é quem? Os muçulmanos? Os budistas? Não, os chamados evangélicos.
que deveriam honrar realmente o nome de Deus. Mas como que se faz? É o tempo, né? Você está achando que isso é uma coisa que Deus não sabia que iria acontecer? Não tem nada que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer que Deus não saiba. E você também deve saber, porque você é a morada de Deus, para que ninguém te engane. Você não tem que estar preocupado com os acontecimentos. Afinal de contas, você tem familiaridade com as Escrituras. São coisas prometidas devido à condição da humanidade. Estas coisas têm que acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela permanece. Então o Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E isso mostra que você, que eu, que nós todos devemos observar os acontecimentos e nos alegrar. Isto mesmo, quando a Bíblia está cumprindo, você não fica desesperado, angustiado, você sabe que Deus prometeu o cumprimento das Escrituras para todo o tempo. Em todo o tempo, Deus está presente na vida daqueles que honram o seu nome. Deus está presente na vida daqueles que perseveram na fé. Deus está presente. É isto que nós devemos, como servos de Deus, estarmos tranquilos em relação a estas coisas, porque Deus cuida da sua semente. Ele tem cuidado em todo o tempo, mas tudo aquilo que está predestinado para que eu passe, você passe, nós vamos passar. Os apóstolos passaram, os nossos irmãos do passado passaram sobre dificuldades. Então Paulo estava encorajando a Timóteo. Mas como esta Bíblia, como já falamos na outra ocasião, que esta Bíblia, ela tem validade em todo o tempo. Céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Estão vendo? Então, ela está se cumprindo hoje, estará sempre se cumprindo. Então, Paulo aconselha a Timóteo. Pronto, Timóteo foi embora, então isso aqui ficou só para Timóteo. Não é. Se ele aconselhou os jovens do passado, ele está aconselhando os jovens de hoje. Então você toma isso para você. Então os jovens tomam as Escrituras para si. Foge também dos desejos da mocidade. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Não foi, isso aqui não foi para o passado, isso é para o presente agora. É o seu tempo, é o meu tempo, é o nosso tempo que estamos hoje segurando o estandarte da palavra, segurando o estandarte da fé. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor e repele as questões insensatas e absurdas. Então hoje são tantas questões absurdas e as pessoas dão crédito àquilo e parece que nunca ouviram falar das Escrituras. Entra numa agonia, num desespero, porque não confiam na palavra de Deus, não firmam-se na palavra de Deus e por isso ficam para cá, para lá, corre aqui, corre ali, vamos para a igreja, vamos deixar de ir na igreja, vamos tomar a ceia, não vamos deixar de tomar a ceia, vamos batizar, não precisa de batizar. Que isso, gente?
Você é um bem-aventurado, pois tem voltado para as Escrituras. E eles usam a Bíblia para enganar, são lobos devoradores. E colocam suas interpretações demoníacas para enganar o povo. Então, a Bíblia que é o verdadeiro guia para as suas experiências espirituais, religiosas. Então, ela é clara. Agora, se você substitui esta Bíblia por vozes que se opõem a ela, ou que a interpretam, ou acrescentam, ou tiram, o problema é seu. Fique com ela como ela está escrito. Se a Bíblia manda batizar, batize. Aí vem um camarada e diz que aquilo foi só para aquele tempo. Se a Bíblia manda você participar da ceia, você pode participar? Participe. Ah, mas agora não precisa mais. Como não precisa? Quem te disse que não precisa? Nós vamos seguir à frente. Você vai seguir em frente. Confiado nesta palavra. E estamos aí para fazer aquilo que Deus está nos inspirando a fazer. Dia que Deus não inspirar mais, a gente não faz mais. Porque tudo que tem começo tem fim, todas as pessoas pararam um dia. Mas enquanto Deus estiver orientando, dando a inspiração, a vontade, o desejo, estaremos lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 4 da segunda carta, dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, se for um tempo oportuno, pregue. Se não for tempo oportuno, pregue também. Faça o seu dever. Ah, hoje está fazendo calor, eu não vou fazer o almoço. Mas não é seu dever fazer o almoço? Faça o almoço. Ah, está chovendo, eu não vou fazer isso. Faça com chuva ou com sol. Salomão disse assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, que no verão ajunta o seu mantimento, o seu sustento. Aproveita o tempo próprio para fazer as coisas. Deixa de procrastinar. O tempo é hoje, a hora chama agora. Abra o seu coração. Deixa que a palavra de Deus penetre. Deixe que Deus penetre em você e muda este coração de pedra. Coloca aí um coração de carne pronto a obedecer, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque os tempos se tornam difíceis, os homens se tornam egoístas, os homens se tornam gananciosos, ingratos, avarentos, irreverentes, sem afeição natural, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. São retratos que já está escrito na Bíblia. Então, quando você vê esses acontecimentos surgindo, tanto noticiário de maldades, de perseguição, de mortes. Mas se a pessoa não ama a Deus, não ama a sua palavra, o que ele tem em si? Ele tem essas coisas que cá citamos: desobediência, ingratidão, irreverência, egoísmo, avareza, jactância, arrogância, blasfêmia. São desafeituados ou desafeiçoados. São tudo isso. São coisas que não agradam a Deus, porque eles não recebem a Deus. Então Deus entrega essas pessoas às suas vis consciência, deixa eles viverem como quer. Porque Deus trata com você, meu irmão, minha irmã, que é dele, que se coloca na posição de filho de Deus, porque Deus vai corrigir aos seus filhos. O pai
corrige o seu filho, a mãe corrige o seu filho e Deus corrige os seus. E a Bíblia então diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo mundo professa o nome do Senhor, mas vive na injustiça, escandalizando, manchando o Evangelho e se dizendo cristãos. Mas olha, a vida tem que se apartar da iniquidade, tem que se afastar do pecado. E o pregador tem que pregar a palavra, não é credo e dogma. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Você tem que observar o que Deus falou, o que Deus fala, porque é esta palavra que Deus fala que vai passar mais 100 anos, mais 200, mais 500, mais 1000, ela vai permanecer. Os demais vão para a sepultura e vão ficar lá. Fez ou não fez, vai morrer. Então, Paulo está advertindo aos pregadores, quando ele escreveu para Timóteo: prega a palavra, não pregue credo, não pregue dogma, que você aprendeu do profeta tal, da profeta tal, não pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, meus amados e preciosos irmãos, fique firme na palavra e Deus te guiará no tempo de bonança e no tempo de tempestade. Seja curado, seja libertado e fortalecido no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um ótimo dia.